Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje você vai acompanhar um programa especial falando sobre algodão, sobre o preparo do solo, o preparo para o cultivo do algodoeiro. Quem está aqui comigo é um instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, engenheiro agrônomo, o Wellington Magalhães, que já esteve conosco em outras edições. Mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Patrone. Bom dia ao telespectador, amigo do campo, né? É sempre um prazer estar aqui e compartilhar informações com vocês aqui. E agora a gente vai falar hoje sobre uma cultura extremamente importante, na qual o Mato Grosso se destaca, o maior produtor do país de algodão, responde aí por mais de 50% da produção nacional. Por que a gente começa a falar do preparo nesta época do ano? A gente está em maio aí, né? As lavouras já estão plantadas, né? Ela ainda não começou a colheita. Por que já começar a se atentar para isso agora, Wellington? Exato, Patrone. É uma boa colocação. Apesar de a gente estar no meio da safra, né? Agora, mês que vem, a gente já está iniciando o processo de colheita na maior parte das áreas aqui no Mato Grosso e Goiás, Mato Grosso do Sul também. Mas o planejamento para a próxima safra já está começando agora, né? Apesar dela estar terminando, mas muitos produtores já estão alinhando parceiros para adquirir semente, adquirir fertilizantes. E como são grandes áreas, então o planejamento, quais os talhões vão ser manejados, plantados, então começa agora, né? Já começa tudo agora. Perfeito. E aí vamos lá, vamos começar então trazendo um histórico assim da produção no país. Exato. Essa figura aqui é muito interessante, Patrone, porque traz para a gente uma relação entre a área cultivada, a produção total e a produtividade dos últimos 30 anos aí. Nós temos os dados até 2011. O interessante observar nisso aqui, claro, em função de muitas coisas que aconteceram ao longo das décadas no mercado do algodão, mas é interessante observar o seguinte, a área cultivada diminuiu muito nas últimas décadas. Em comparação, em contrapartida, a produção total e a produtividade aumentou significativamente, né? E nós temos aqui nessa outra figura um mapa do Brasil, né, que mostra quais são as principais áreas hoje que cultivam algodão no país, né? Nós temos aí desde pequenos produtores na região Nordeste, na região Sudeste, e grandes áreas a nível comercial em larga escala, né, no Mato Grosso do Sul, Goiás e também na Bahia, tá? Aí muitos se perguntam assim, qual é o que se deve, né, ao sucesso do algodão, né, no Mato Grosso? Nós vamos chegar aí a essa safra próximo de 1 milhão de hectares só no estado do Mato Grosso. Nós temos a Bahia como segundo estado maior produtor, aí em torno de pouco mais de 270 mil hectares, tem uma participação significativa. O que tem em comum essas áreas? Nós temos aí áreas planas, tá, que produzem algodão, nós temos áreas com boa drenagem, então facilita. Isso permite uma fácil mecanização, plantio, tratos culturais, né, colheita principalmente. São solos que permitem correção química com calagem, gessagem, adubação. E nós temos um clima, não digo que quase perfeito para a cultura do algodão. Chove bem da semeadura até a formação de maçãs, botão floral e maçãs. E nós temos aí uma seção das chuvas durante a colheita, que favorece muito o processo, né, o trabalho no campo, para o produtor rural. Ou seja, estamos no local certo, com a cultura certa, quase isso, né? Quase isso, e com um solo praticamente muito bom para essa condição de produção de algodão. Bom, no próximo slide você vai trazer aqui um retrato do Mato Grosso que, para a cultura de algodão aqui em Mato Grosso, tem uma particularidade, né, com relação a outros estados, que é justamente o plantio em segunda safra, né? Muita gente chamava de algodão safrinha, assim como o milho não dá para chamar dessa forma, porque a grande produção está nesse momento. Queria que você explicasse isso, né, e por que é possível fazer isso aqui? Isso. Nos últimos anos, em função da ferrugem asiática, os produtores têm antecipado o plantio da soja e, consequentemente, a colheita da soja e entrado, então, o cultivo do algodão. E os produtores têm observado que o cultivo em segunda safra é possível e você colher aí grandes produtividades. Então, hoje, por exemplo, no Mato Grosso, 85% do algodão colhido, ele é oriundo da segunda safra, tá? Então é muito interessante, tem conseguido aí boas produtividades, né? Uma parcela bem pequena, né, ainda sucinta na primeira safra, mas a grande parte na segunda safra, tá? A segunda safra aqui no Mato Grosso, ela é semeada aí a partir de janeiro, né? Basicamente todo mês de janeiro é cultivado logo depois da colheita da soja. Perfeito. Então o cenário que nós temos é esse aqui, né? A colheita da soja ali finalzinho de dezembro, mais propriamente início de janeiro, né? A maior parte da colheita da soja, assim, para quem cultiva algodão, início de janeiro. E aí nós temos o plantio do milho e, para o pessoal que trabalha com algodão, o plantio do algodão.
E esse é um momento muito importante para o produtor, né? Porque ele fazer uma boa colheita e principalmente fazer uma boa semeadura do algodão. Tá? Isso é muito interessante. Vamos lá, manejo de solo então para a gente começar a tratar mais especificamente do tema de hoje. Isso, então para o produtor que está nos assistindo, é importante lembrar o seguinte: estou com cultivo de algodão, preciso fazer alguns ajustes, ou vou começar o plantio de algodão na próxima safra. Quais são os pontos que eu preciso adotar, né? Então, nesse primeiro momento, é interessante o produtor se planejar no seguinte sentido: qual é o sistema de cultivo dele? É o sistema convencional, que ele faz o revolvimento do solo, um preparo mecanizado, ou ele está no sistema plantio direto? Então, porque o sistema ele vai dizer qual vai ser todo o planejamento dele, quais são as técnicas e os tratos culturais que ele vai implementar na propriedade. Então, isso é uma coisa muito interessante, importante ele saber, né? Claro que hoje nós temos muitas áreas como sistema plantio direto, semeadura direta, né? Então, assim, isso define muito o posicionamento a ser trabalhado. Perfeito. Bom, algumas recomendações importantes, né? Já que o produtor vai entrar na cultura do algodão, ou se ele está com a cultura do algodão e pretende aprimorar, então é importante que ele faça um planejamento da atividade agrícola que envolva a rotação de culturas. Isso é muito importante. Nós temos a cultura do algodão, uma das culturas que mais tem pragas, né, dentre as culturas comerciais, principalmente quando a gente fala em bicudo, a Helicoverpa e Spodoptera. Tá? Então, selecionar áreas com elevado potencial produtivo, tá? Só reforçando que a cultura do algodão não é uma cultura que exporta muito nutriente, porém é uma cultura que ela tem uma exigência em termos de qualidade química do solo, física e microbiológica. Tá? Implantar culturas de cobertura na primavera, a gente nos últimos anos tem visto muito rosizienses, né, entrando nos sistemas de cultivo. Dar preferência a solos com textura média, argilosa, principalmente por conta da umidade, né, retenção de água, que apresenta boa fertilidade, e adotar boas práticas para a conservação do solo. Nesse slide, nós temos aqui a questão do levantamento da área. Né? Então, quando o produtor for entrar com o preparo da área para o cultivo do algodão, tá, é importante ele fazer um levantamento de dados, né? Avaliar qual é a área que ele vai cultivar, o tipo de solo, definir as zonas de manejo, hoje com tecnologias que nós temos, a agricultura de precisão, então é possível você mapear toda a área em relação à textura, fertilidade, produtividade e relevo, fazer a amostragem do solo, porque é a análise de solo que vai gerenciar todo o planejamento dele em relação à adubação, calagem e gessagem, né? Independente se essa amostragem for convencional ou for em grid. O importante é ele fazer essa amostragem, fazer a análise de solo, fazer bem feito, né? E aí, posteriormente, durante a condução da cultura, ele fazer uma amostragem de folhas, tá? Em torno de 25 folhas por hectare, 25 plantas diferentes, né? E aí coletando ali a quarta ou a quinta folha do caule principal no período de máximo florescimento da cultura. Perfeito. Tá? Então, só para trazer aqui um exemplo, né, dessa amostragem, o produtor pode estar adotando algumas ferramentas, né? Esse aqui é um exemplo de uma das ferramentas para fazer a amostragem do solo. Ele pode fazer, o tradicional é na camada 0 a 20, tá? Mas se ele vai entrar com o cultivo do algodão, é importante ele fazer o perfil do solo, a gente vai falar isso daqui um pouco, fazer a amostragem na camada 0 a 20, 20 a 40 e mais para frente, né, ao longo das safras, né, ele pode estar fazendo estratificação, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Tá? Aqui eu trouxe até algumas imagens durante os nossos treinamentos, né, do curso do Senar, em algumas áreas. Né, nós temos aqui na imagem da esquerda, né, uma raiz de algodão com uma certa dificuldade para se desenvolver ali no solo. Né? E dentre dessas dificuldades que a gente pode citar, pode ser compactação, pode ser presença de alumínio, né, dificuldade com processo de redução da acidez do solo. E aqui na imagem da direita, uma raiz de algodão com menos problema de enraizamento. Né? Evidentemente, o enraizamento vai determinar aí o desempenho da cultura, né? Vai determinar a produtividade. Essas recomendações, você disse que Mato Grosso tem essa característica de poder fazer na primeira ou na segunda safra algodão. Vale para os dois períodos essa recomendação. É sempre importante seguir esse passo a passo para que você tente, né, ser mais assertivo aí na cultura. Isso, esse planejamento, independente do produtor iniciar com soja ou iniciar diretamente com algodão, o preparo da área, ela deve ser feita de maneira a você permitir o máximo crescimento da planta ou da raiz, né, sem ela haver nenhum tipo de impedimento físico ou químico. Né? A gente pode ver, assim, às vezes a cultura deixa de expressar seu máximo potencial produtivo por conta de um impedimento físico ou químico, ou também logo depois pode vir por conta de pragas, né? Mas isso aqui é uma parte de baixo do solo que a gente não vê quando a gente chega no campo, né? Quando a gente retira uma planta, a gente consegue visualizar isso aqui. E a planta nos mostra isso
quais são esses tipos de impedimentos. Você mencionou também que, é claro, dá preferência por conta da umidade, solos mais argilosos, mas há cultivo também em solos arenosos aqui em Mato Grosso. Aí o produtor vai ter uma dificuldade maior, mas ele é possível perfeitamente também cultivar nessas áreas. Isso, nós podemos citar até, por exemplo, a Bahia, né? O estado da Bahia, nós temos solos extremamente arenosos, nós temos aqui no Mato Grosso algumas áreas, são os chamados neossolos quartzarênicos, são solos que têm menos de 15% de argila. Tudo isso é possível com planejamento e principalmente rotação de cultura. O produtor, ele precisa fazer rotação de cultura porque apesar do solo arenoso ele ter pouca capacidade de retenção de umidade, de água, mas com matéria orgânica ele consegue elevar essa retenção de umidade no solo. Perfeito. Então vamos fazer uma pausa por aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, falando hoje sobre algodão, preparo da área para o cultivo do algodoeiro. Você continua com a gente volta rapidinho. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Um Bom Dia Senar Mato Grosso de hoje que fala sobre o preparo da área para o cultivo do algodoeiro. Quem está aqui comigo é um engenheiro agrônomo, um instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, o Wellington Magalhães. Wellington, depois de trazer aí um panorama das últimas décadas do avanço da produtividade, né, do ganho de eficiência da cultura do algodão em todo o país, trouxemos aí um raio-x de Mato Grosso, a possibilidade de primeira safra e segunda safra para o plantio do algodão. E, é claro, algumas orientações importantes aí para analisar o solo que você está plantando, buscar otimizar, ser mais assertivo na cultura. Vamos seguir então com essas informações técnicas, porque aí também tem agora falar um pouquinho sobre a semeadura, né? Isso. Tem a questão do espaçamento, que é muito possível aí, bem diversificada no algodoeiro. Isso, é claro, vai acabar trazendo também interferência no resultado da cultura, né? Você precisa manejar de acordo com a tua estratégia, né? Isso, o produtor precisa ter isso bem definido, né, no momento do planejamento, para levar no campo isso pronto já, né? E nós, bem falando em questão de espaçamento, né, o espaçamento para o algodoeiro ele varia de 0,38 centímetros a 1 metro, né, de 0,40 metros a 1 metro entre linhas da cultura do algodoeiro. O Wellington, o que influencia isso, né, no campo? Quando eu vou usar, por exemplo, 50 centímetros de espaçamento ou 90, né? Então isso vai depender do planejamento, qual variedade ele vai estar utilizando, qual tipo de solo. O importante é ele estabelecer no final qual que é a população por hectare. Tá? Isso é muito interessante, ele conversar com a empresa que projetou essa variedade, né, para aquela região, mas tem sido utilizado muito isso aqui. O espaçamento mais comum utilizado hoje no Mato Grosso tem sido em torno de 70 centímetros, principalmente por conta das colhedoras. Tá? Pouquíssimas áreas hoje no estado plantam algodão adensado, né? Algumas áreas, alguns produtores têm feito isso, mas no final da janela de plantio, né? Quando ele ainda tem a área, tem a semente, ali já entrando em fevereiro, mas são pouquíssimas áreas. Hoje... Adensado, só para a gente fazer uma explicação para o telespectador, é quando você comprime as linhas, né? Deixa mais próximo. Seria abaixo de 45 centímetros? Aí, seria em torno de 45 centímetros, aproximadamente, a distância entre linhas da cultura do algodão. Você acaba aumentando o número de plantas dentro do stand, né? Dentro da mesma área, e isso vai trazer a consequência. Por que ficou em desuso esse tipo de plantio? Teve algumas considerações, principalmente por conta de máquinas para colher, né? Nós temos assim poucas máquinas no mercado que propriamente específica para colher algodão adensado e principalmente por conta do rendimento final, né? O rendimento de pluma por tonelada no final é menor do que no algodão com espaçamento convencional. E aí você também tem um algodão tecnicamente assim mais sujo lá. Você tem uma dificuldade maior no algodoeiro para poder fazer o beneficiamento desse algodão. Então, aqui em Mato Grosso seria em torno de 70 centímetros o mais usual. Aí. Tem sido em torno de 70 a 90 centímetros, né? Seria em torno de 70 centímetros mais usual. Tá? A população de plantas em torno de 8 a 12 plantas por metro. Tá? Claro que isso fica muito a critério da variedade, mas tem ficado nessa faixa de 8 a 12 plantas por metro. E é importante o produtor fazer o gerenciamento de plantas, né? Tomar cuidado com a altura da planta, não perder o time, né? Vamos dizer assim, com o uso de regulador de crescimento. O regulador de crescimento, muitos têm adotado não só para você segurar ali uma altura padrão da cultura, mas também para você gerenciar o número de nós reprodutivos. Quanto mais nós reprodutiva a planta tiver, mais botão floral, mais maçã, mais capulho você vai ter na planta, ou seja, mais produtividade. Só para a gente também universalizar a informação, o que é o regulador de crescimento? O regulador de crescimento ele é um hormônio de crescimento da planta que os produtores utilizam
porque a planta de algodão, ela é uma cultura herbácea, né? Então ela tende, se você deixar ela crescer no campo, ela vira uma árvore, né? Então é preciso você administrar isso. Vai travando o crescimento Vai dela. travando o crescimento dela para favorecer a colheita, né? Então aí você tem uma ótima colheita no final. Vamos para frente então. Bom, durante a semeadura é muito importante o produtor tomar alguns cuidados, né? Como bem disse no início, nós temos aí dois sistemas de cultivo muito amplamente utilizados, que é o sistema convencional e o sistema com plantio direto. E claro, no Mato Grosso e assim como em todo o país, o plantio direto é a maior parte das áreas, né? Até um tempo atrás, o cultivo do algodão se dava muito em sistema convencional, principalmente por conta da destruição da soqueira do algodão. Hoje é possível fazer a destruição da soqueira do algodão com o uso de produtos químicos, né? Então você não precisa revolver o solo, então você mantém aquela palhada superficial. Então adotar disco de corte de palha, né, para evitar embuchamento. O uso do facão, também muito conhecido como botinha, né, ele favorece a deposição do adubo e o desenvolvimento do sistema radicular. Bem como proporciona ali também, ele não deixa com que a semente fique com contato tão próximo ali com o adubo, que muitos adubos são salinos, como por exemplo cloreto de potássio. Tá? Ele também tomar cuidado para a profundidade. Tá? Hoje nós temos algumas máquinas muito modernas que ela gerencia a profundidade da semente. Uma semente muito profunda demora a germinar, ela tem um gasto mais energético com profundidade, né? Então tomar cuidado com isso. E lembrar, todo o conjunto deve operar de modo a permitir a colocação da semente em profundidade uniforme, sem revolvimento excessivo do solo. Ótimo. É importante o produtor também tomar cuidado com a escolha da variedade, né? Tem que escolher uma variedade produtiva, com rendimento e qualidade de fibras e resistente a pragas e doenças. Hoje nós temos dezenas, inúmeros de materiais no mercado, né? É importante o produtor se atentar a isso. A qualidade das sementes, boa germinação, com potencial fisiológico e vigor. Tá? A semente de boa qualidade, ela garante o sucesso da lavoura, ela vai favorecer o produtor e fazer com que ele tenha menos dor de cabeça aí porque o processo inicial da germinação do algodão é importantíssimo você ter um stand padrão. Plantas germinando um padrão muito bacana e depois você vai ter um crescimento sem dor de cabeça. Importante você frisar aqui, aliás, relembrar o que você frisou, né? A escolha da variedade, ela tem que estar relacionada também com o seu planejamento ali, o espaçamento que você vai utilizar, porque cada variedade vai ter uma estrutura da planta, né? Não sei se está correto, mas vai ter uma estrutura diferente, né? Pode abrir um pouco mais, ficar um pouco maior ou menor. Isso é importante levar em consideração já desde o início. Isso, e também a questão da variedade, algumas são mais resistentes ou tolerantes à seca, por exemplo. Então, se ele tem uma área mais arenosa na propriedade, uma área mais argilosa, é importantíssimo que ele tome esse posicionamento em função também da textura do solo na área. Isso aí bem colocado. Vamos lá então. Seguindo, semeadura do algodoeiro. Isso. A semeadura do algodoeiro, como bem disse, aqui no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, os produtores conseguem fazer a primeira e a segunda safra, né? Então, é natural que algumas áreas na primeira safra, elas se estendam aí até no máximo a 31 de dezembro, só reforçando que a primeira safra ele não planta nenhuma cultura comercial antes, né? A cultura do algodão é a cultura principal dele, né? Então ele vai ter apenas naquele ano agrícola a cultura do algodão, como por exemplo no estado da Bahia, que o pessoal faz muito disso. E para quem faz cultura safrinha, tomar cuidado com essa janela até 25, alguns dizem até 31 de janeiro, tá? Porque a cultura lá na frente pode sofrer com pouca umidade no solo, né? E acabar comprometendo a produtividade. Então, iniciar a semeadura utilizando cultivares de ciclo mais longo, né, do grupo 3, e terminar com cultivares de ciclo mais curto, tá? Claro, respeitando o vazio sanitário de cada estado. Alguns estados têm vazios sanitários, os calendários são diferentes, então é importante o produtor da Bahia, Goiás e Mato Grosso atentar ao vazio sanitário. E lembrando, a população de plantas ideal é aquela que proporciona a maior produção por unidade de área, com garantia na qualidade de fibra. Exatamente, tem que lembrar disso sempre no caso do algodão, né? Vamos lá. Correção do solo e adubação. Isso. Todas essas áreas no país, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e outros estados, no interior de São Paulo também tem algumas áreas com algodão, é importante fazer a correção química do solo, tá? A calagem, elevar a saturação por bases a 60%, nós temos algumas áreas que produtores têm trabalhado até 70%, 80%, tá? Isso eu digo assim, é um ajuste final, né? Que o produtor faz em cada área, né? Se não estiver comprometendo, estiver elevando a produtividade, ele pode ir alinhando isso com seus técnicos. Utilizar o gesso, tá? Muitos produtores têm deixado de utilizar o gesso, tá? Então, assim, nós temos várias recomendações técnicas, vários livros, vários boletins técnicos da Embrapa, Fundação Mato Grosso do Sul, tá? O importante é seguir alguma recomendação técnica, tá?
Trouxe um exemplo aqui de 5 kg de gesso, 5 kg por hectare de gesso em cada grama de argila por quilo de solo. E a adubação, os fertilizantes nitrogênio, fósforo e potássio, seguir as recomendações técnicas para cada região, porque cada região nós temos um tipo de clima, nós temos um tipo de solo e nós temos boletins técnicos regionalizados, nós temos variedades que eu posso adotar no Mato Grosso, mas não é interessante utilizar na Bahia, então seguir os padrões técnicos para cada região. Wellington, vou pedir para você correr agora, que a gente tem 2 minutinhos e tem mais 3, 4 slides aí, vamos lá. Isso, só trouxe essa imagem aqui para mostrar a ação do gesso no sistema do plantio direto, em plena floração, né? Então o gesso permite essa distribuição radicular no perfil do solo. Aqui com gesso então. Aqui com gesso no lado direito e no lado esquerdo, menor crescimento de raiz aí por conta da não presença do gesso, né? Então o gesso ele é fantástico em formação de perfil do solo. Interessante. Bom, para sistemas de alta performance, para a gente fechar, né? É importante a criação de uma macroporosidade forte no perfil do solo, atividade biológica intensa, né? Então é importante ele fazer rotação de cultura, aumenta a fertilidade do solo, cobertura para controlar plantas daninhas e ação um ecossistema que é favorável aos fatores físicos e à qualidade do solo. Aí o produtor às vezes pergunta, tá, mas quais culturas eu posso implantar, né, para fazer rotação? Bom, quando plantar? No final da estação da seca, início das chuvas, né, em plantio direto, e ele tem diversas opções. Eu trouxe 3 opções aqui, né, tem 3 sugestões: sorgo com braquiária e crotalária, sorgo com crotalária, spectabis e crotalária juncia, e também braquiária rosiziense, que está presente em vários sistemas de rotação de cultura, com a crotalária spectabris, por exemplo. Bom, é importante frisar que o algodoeiro deve ser considerado como componente do sistema de produção, eu preciso fazer rotação, e para assegurar a sustentabilidade do sistema, recomenda-se a cada 2 anos fazer o cultivo de milho consorciado com braquiária. Tá? Eu preciso de palha no sistema, eu preciso de matéria orgânica no sistema, preciso de vida no solo, né? Vamos dizer assim, de maneira bem mais clara. Wellington, muitíssimo obrigado. Em cima da marca, em cima, no momento certo. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem.